e estudou arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor dos principais cursos de arte de Belo Horizonte, Raul entrou em cena no fim dos anos 60 para trazer novas tendências para o Brasil. O governador Antônio Anastasia lamentou a morte do cenógrafo e figurinista. O mercado imobiliário está aquecido e as oportunidades de negócio são cada vez mais variadas. Mas é importante ficar atento para evitar dor de cabeça. Nós fomos atrás de dicas para proprietários e inquilinos. O preço do aluguel residencial em Belo Horizonte aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A alta nos valores assusta os inquilinos, que além de procurarem um bom imóvel, agora terão que pesquisar os preços. Quem pensa em alugar uma casa ou apartamento deve tomar alguns cuidados, como buscar referências da imobiliária. Se a negociação for direto com o proprietário, é bom sempre fazer um contrato. É ele que vai garantir os direitos das duas partes. O laudo de vistoria bem feito vai garantir ao proprietário a devolução do imóvel na mesma situação que ele o entregou na época do início da locação. O proprietário também deve ficar atento na hora de colocar seu imóvel para alugar. Seguir algumas dicas relativas à reformas para evitar dor de cabeça. De condomínios, entregar o imóvel vistoriado e em perfeitas condições de entrada ou pagar despesas relativas à reformas. Desculpe o nosso problema técnico, começaram esta semana os levantamentos para a instalação do metrô do Barreiro. A linha 2 terá 10,5 km de extensão e vai ligar o Barreiro à região do bairro Calafate. Estão previstas novas 7 estações: Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, Manesman e Barreiro. A estação Nova Suíça será construída para o entrocamento das duas linhas. O objetivo desse levantamento é subsidiar os projetos de engenharia com informações sobre o subsolo, para obter amostras de solo e rochas. A previsão é que este primeiro trabalho dure 6 meses. Os trabalhos de sondagem para a linha 3 começaram no início deste mês e já foram realizados 6 furos no centro de BH. E agora o recado é para os motoristas. A arrecadação através de multas de radares quase triplicou em Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, Monique, só nos 6 primeiros meses deste ano foram recolhidos 31 milhões de reais. Do total de 31 milhões de reais, 19 milhões, ou 62%, foram multados pela fiscalização eletrônica. Em um ano, o número de radares na capital passou de 37 para 95, um aumento de 156%. E o número vai aumentar para 105 após o fim das obras do BRT. As principais infrações são excesso de velocidade, avanço de semáforo e motoristas que invadem a faixa exclusiva. A movimentação de veículos pelas rodovias pedagiadas cresceu 5,4% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias mostra que o fluxo de veículos leves avançou 5,4% e o de pesados 5,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, a circulação total de veículos pelas estradas pedagiadas fechou com expansão de 4%. O movimento de leves cresceu 4,3% e o de pesados 3,2%. Agora vamos falar de futebol. Os jogadores do Cruzeiro voltaram hoje aos treinos na Toca da Raposa. O time se prepara para enfrentar o São Paulo no fim de semana. Andresa Guichevski. Se quando a partida termina sobram palavras, na reapresentação elas faltam. Os jogadores cabisbaixos só ouviam as orientações do preparador físico Flávio de Oliveira. Esquece o som! Esquece o som! Fazer 10 segundos na tração! Como o clima no Cruzeiro é complicado, já que o time não vence há 4 partidas, até Celso Rotti, que não era muito de acompanhar treino físico, deu as caras no gramado. Com a sequência negativa, o treinador está por um fio. Para encarar o São Paulo no domingo, Borges está fora do DM. E se treinar normalmente durante a semana, está confirmado. Ceará e Tinga foram poupados, não estiveram em campo. Já Fabinho, Sandro Silva e William Magrão ainda continuam no DM. O Atlético, o jogo do final de semana será tenso. Enfrenta o Grêmio, time que ocupa a 3ª posição na tabela. A campanha do Atlético no primeiro turno foi histórica. Aproveitamento de 80%. 13 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota.
liderança absoluta na primeira parte da competição. O Fluminense também foi muito bem. Teve um rendimento de 74%. O terceiro lugar no primeiro turno foi do Grêmio, que teve 65% de aproveitamento. Mas no segundo turno, as 3 equipes que brigam pelo título caíram de produção. E a maior queda foi do Atlético, que perdeu a liderança do campeonato para o Fluminense. A gente esperava esse tropeço do Fluminense, só que o campeonato segue. Grêmio e Fluminense estão com aproveitamento de 61% no segundo turno. Eu achei que o Atlético ia assumir a liderança contra o Náutico, mas jogou lá dentro e tá mais para ser o Fluminense mesmo. Já o Atlético tem rendimento de 41%. Em 6 jogos, o Galo teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O último tropeço foi para o Náutico no Estádio dos Aflitos. Mesmo com campanha irregular neste segundo turno, os torcedores continuam confiantes no título. O Galo tá com o título na mão, só não tá sabendo administrar as partidas certinha para poder finalizar logo esse campeonato aí pra gente. Dá para chegar lá, o Cuca chegar ali, dar um ânimo naquele pessoal lá, com certeza vamos chegar lá. Boa noite. Até amanhã. Exclusivo, gravações revelam ligações da quadrilha de bicheiro Cachoeira com juízes de Goiás. Greve fecha 5